Vamos lá. Flávia Guerra, ela é jornalista brasileira, está neste momento em Los Angeles e foi... Não está em Los Angeles, não, está neste momento no Brasil, salvo engano, né? Mas é uma jornalista com uma ampla experiência na cobertura do cinema brasileiro no exterior, do cinema de uma forma geral, e é votante do Globo de Ouro, votou no Globo de Ouro 2026, participou da escolha dos vencedores em todas as categorias. Bom dia, Flávia, junte-se a nós. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aí, né, nessa comemoração. Ninguém dormiu ontem à noite, né? Eu, pelo menos, mal dormi. É verdade. Bom dia, você participou, eu vi que você participou da cobertura do UOL, né? Teve com nossos colegas lá. Ao longo dessas últimas semanas, tem sido semanas de muito trabalho para você, e você teve que conciliar a cobertura com as suas atribuições como votante, né? Como a gente explicou aqui no início do programa, o Globo de Ouro ele é organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Então, são jornalistas como a Flávia que escolhem os vencedores. E eu queria te perguntar, Flávia, na medida do possível, do que você puder responder, sem abrir também o sigilo que provavelmente vocês têm que seguir, o que você percebeu que fez a diferença para a vitória do Agente Secreto e do Wagner Moura entre vocês, eleitores? Né? Você, como brasileira, é claro que o lado de ser brasileira contou, mas você também tem seu olhar de especialista. Se o filme e a atuação do Wagner não fossem à altura, não sei nem se você votou em ambos, enfim, estou te colocando numa situação chata, mas você também não daria o seu voto. Mas e os outros eleitores, pelo que você percebeu, no geral, o que foi o diferencial do filme e da atuação do Wagner? Olha, não votaria jamais se fosse um filme que eu acho que não é merecedor, né? Porque a gente está acima, né? Crítico é chato, está acima do nacionalismo. Nesse caso, o voto é secreto, quem vota no Globo de Ouro não pode revelar, não pode ficar falando, por exemplo, ontem na live, votei nesse, votei naquele. A gente pode comentar e dizer quem que a gente que acha que é mais, vamos lá, mais apto, mais favorito. Mas aqui eu acho que o Globo de Ouro ele traz um olhar muito plural de gente que está atenta ao cinema. Eu sempre gosto de falar isso. Ele não é mais organizado pela associação, né, a Foreign Press. Ele foi comprado por uma empresa que chama Dick Clark Productions, que tem outras marcas aí de Hollywood importantes. E agora ele está tentando, né, a organização do Globo de Ouro, fazer o que eu chamo de rebranding mesmo, né? Reposicionamento do mercado depois de toda aquela crise que houve. Então, com isso veio o quê? Veio uma internacionalização de fato. Assim, antes quem votava eram correspondentes em Hollywood, né? Baseados ali, que eram estrangeiros, mas que viviam muito aquele cotidiano, tinham aquela logística e olhar mesmo muito dali. Hoje em dia é como eu, né? Gente como eu. Tem brasileiros de várias regiões do Brasil que votam, acho que são 38 ou 39 votantes. Tem votantes da Ásia, África, Europa, então que moram nos seus países. Isso não significa que a gente entenda menos desse mercado. Eu, por exemplo, viajo o circuito o ano inteiro, né? Mas que a gente tem esse olhar muito mais amplo, por exemplo, do que o Critics' Choice, que é muito mais norte-americano e canadense. Tem brasileiros, mas é uma minoria mesmo, acho que são 6 que votam. Então, esse olhar faz com que a gente seja mais criterioso, num certo sentido, e mais aberto. Então, eu acho que o que acontece aqui no Agente Secreto, que eu gosto de trazer, a primeira experiência minha com o filme, vou resumir. Por acaso, esse ano, eu vi o filme antes de Cannes começar, numa sessão para a imprensa, que acontecem, assim, jornalistas que chegam antes no festival, várias vezes que vão fazer entrevistas, existem sessões no cinema, claro, para essa imprensa já, literalmente, adiantar o assunto. E, desde então, várias pessoas da imprensa, amigos, colegas, vieram perguntar muito sobre o filme. As pessoas se interessam muito pela história do Brasil, que elas não conhecem. Eu acho lindo isso, de estar descobrindo não só o nosso cinema, mas a nossa história recente.
mas também elas adoraram a cinematografia do filme, a história, como ela flui, como várias histórias se intercortam, mas ao mesmo tempo o Wagner é protagonista, ao mesmo tempo todo mundo brilha, um filme muito cinéfilo, né, que não precisa ser aquele cinéfilo que anota as referências de que cinema, que cena, que diretor mas a gente sente que o diretor ali, o Kleber, é muito cinéfilo, tem esse amor pela linguagem, pelo jeito do cinema, e principalmente aquele cinema dos anos 70, aquele thriller que a gente vai num mistério e ao mesmo tempo ele é um anticlímax, ele não necessariamente é sobre um agente secreto. Então, isso é muito sedutor. E eu vou só fazer uma aspas aqui para terminar, da Judi Delp. Quem não lembra, ela é a atriz e roteirista daquela trilogia Antes do Anoitecer, Antes da Meia-Noite e tal, né? Muito festejada aí. E ela dirigiu um filme faz pouco tempo e ela me disse numa entrevista que ela viu a gente, que ela amou, que é o tipo de filme que você vai no thriller, você sofre, você se revolta, você fica tenso e no final você acaba chorando. Eu achei isso muito interessante, porque foi uma francesa que mora nos Estados Unidos lendo um filme muito sobre a gente, assim. Então, eu acho que é esse combo que faz esse filme esse sucesso. Flávia, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagino que você está aí praticamente virada, trabalhando e analisando tudo desde ontem. E tem uma pergunta assim que eu queria sua ajuda para a gente entender um pouco o que acontece nos últimos anos no cinema brasileiro, porque a gente está falando aí de, então, o Brasil com 5 Globos de Ouro, sendo 3 do ano passado para cá, né? Basicamente. Então, a gente tem um período na história que parece que o cinema brasileiro ele aparece menos nessas premiações e agora, sendo mais reconhecido ou estando mais presente, ou a gente está fazendo produções que estão tendo essa capacidade de divulgação, o que está acontecendo? É, de fato, um movimento? Qual que é a sua leitura? Ela é longa, né? Mas vamos resumir. A gente tem 2 equipes aí, recentemente, né, com a equipe do Walter Salles e a equipe do Kleber, que sabem colocar um filme bem posicionado no mercado internacional. Falando aqui do mais recente mesmo, do jogo da temporada, não basta fazer um filme bom. Filme bom a gente teve em várias outras edições, como Marte 1, por exemplo, que eu acho um filme lindo, incrível, e que não teve essa força, porque você tem que colocar, tem que estar bem ali. Um bom distribuidor internacional como a Neon, né, que já estava com o filme ali em Cannes, um bom coprodutor, coprodução com a França, que coloca o filme num país como, né, a França, o Festival de Cannes. Então, conseguir fazer essa estratégia de entrevistas, de veículos, onde que vai entrar, que eventos que vai participar. A equipe do filme, aliás, já soube hoje pela assessora do filme, Ana Luísa Miller, vai para Londres hoje. Eles já estão correndo. Então, é assim, é um trabalho mesmo, uma maratona de você posicionar. E não tem nada de ruim com isso. O cinema brasileiro, por um tempo, ou alguns, né, meio que negaram isso. A gente não precisa de Oscar, de premiação internacional para o nosso cinema ser bom. Não precisa mesmo, de forma alguma. Mas saber posicionar para que isso traga até mais coisa para a gente é essencial. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é ter produção contínua, política de Estado, não é política de governo, governo X, governo Y. A gente sabe aqui, né, nomear os governos, mas não é sobre isso, é sobre a gente incentivar a nossa indústria cultural e, com isso, ter produções e ter força nesse mercado. Eu acho que isso é essencial, a nossa indústria cultural é forte. Flávia, a gente tem Oscar pela frente e queria te pedir para você fazer uma análise do que dá para a gente sentir de chances nossas de sermos indicados, de fato, no Oscar e quais outros, nas diferentes categorias, e quais outros prêmios, o Agente Secreto, o Wagner Moura, o Kleber, enfim, nós ainda temos chance de levar prêmios. A nossa chance no Oscar cresceu exponencialmente depois de ontem. Já estava boa, a gente já está na shortlist, a gente já contava que o filme ia ser, né, indicado ao Oscar, né, vindo bem aí, mas é a mesma conta que a gente fez o ano passado com a Fernanda Torres. Quando a Fernanda ganhou, a carreira dela alavancou.
né? E o Wagner tem um diferencial, ele já é um ator muito conhecido e respeitado em Hollywood, né? Afinal de contas, fazia 12 anos que ele não fazia um filme em português, né? Ele estava concentrando a carreira dele lá. Então, ele já era muito, né? E já é, vai ser cada vez mais respeitado. Então, daqui para frente, a candidatura dele, para mim, é quase certa. Tá difícil, né? Vocês viram aí o gênero de comédia ali, a categoria comédia tem muito na mão. Ethan Hawke, a gente tem Timothée, que venceu, a gente tem Leonardo DiCaprio, a gente tem o Michael B. Jordan, que estava concorrendo com ele em drama, Joel Edgerton. Não tá fácil, mas eu acho que essa carreira com o Globo de Ouro leva ele quase lá para dentro. Indicado a melhor filme internacional, eu acho que a gente vai ser também, ainda mais que levamos o Globo de Ouro. Ganhar já é outra conta. Quem vota na academia é gente que faz cinema e a base majoritária ainda é americana. Conseguimos o ano passado com o Ainda Estou Aqui. Bicampeonato está aí para a gente fazer. Nunca um país latino-americano, sul-americano com certeza não, fez esse bicampeonato. Outros países já fizeram, mas faz tempo. França, Itália, até a Suécia, né, com Bergman, Japão, mas também não é comum. Então, assim, a gente está num ano de tantas novidades que essa seja mais uma. Acho que a gente tem chance sim, viu? Muito E bom. para além do desculpa, Rapidinho, Gui. só encaixar uma pergunta rapidinho, porque tem a ver com isso que ela falou. A Fernanda Torres, ela abriu uma avenida para atores brasileiros, né, com a indicação dela, com a baita caminhada que ela teve, jornada que ela teve com Ainda Estou Aqui, mas o Wagner Moura, como você acabou de dizer, ele já é percebido como um ator de Hollywood, né? Ele tá lá, ele fez séries de muito sucesso, ele fez filmes como Guerra Civil, que foi um filme de sucesso comercial. Em que medida esse sucesso do Wagner abre uma avenida para atores brasileiros em Hollywood? Eu vou citar de novo o exemplo do Selton Mello, que eu sempre tenho falado. Selton Mello é esse ator maravilhoso, como ele mesmo diz, cresceu dublando esses grandes sucessos comerciais de Hollywood, né? E agora ele estava dentro, é quase um filme, né? Desse sucesso que é o Anaconda. Você pode dizer, ai, adoro Anaconda, não adoro, é um filme para dar risada, é só uma comediona comercial. Tudo bem, tem que ter de tudo. E não é um brasileiro genérico, um latino genérico. Pega aí um latino genérico aqui, põe aqui e a gente faz com que ele seja o brasileiro. Não, a produção foi lá e olhou, cara, tem esse brasileiro aqui, que está nesse filme maravilhoso aqui, vamos ver, vamos fazer um teste, vamos chamá-lo, vamos convidá-lo. E parece bobagem, mas isso faz toda a diferença. Nós não somos latinos genéricos, somos latinos com muito orgulho, mas nós somos brasileiros. E ter esse ator fazendo esse papel é essencial para uma indústria, como Alice Braga está lá, como Alice Carvalho, que eu quero ver no próximo filme do Ryan Coogler, né? Sônia Braga abriu muito esse caminho, mas a gente precisa dar tal continuidade. Então, isso é muito importante. Gabriel Leone está fazendo uma carreira lá, Rodrigo Santoro foi bem pioneiro para as novas gerações, né? Então, é não ter não só o nosso cinema como um cinema latino genérico, mas também os nossos talentos e outros talentos, né? O Adolfo Veloso vai ser indicado ao Oscar de melhor fotografia pelos Sonhos de Trem. Estou botando fé nele, ganhou o Critics' Choice, filme maravilhoso. Outros talentos também entram nesse mercado. Flávia, e para a gente te liberar aí, que eu sei que você está cheia de gente querendo conversar com você hoje, mas eu queria uma leitura sua sobre a premiação de ontem, não só falando aí do Agente Secreto e do Wagner, ou seja, dos brasileiros. Qual que é a sua leitura da noite de ontem, né? O que foi valorizado aí pelos votantes no Globo de Ouro e o que você entende como uma tendência também para o Oscar? Olha, eu acho que isso aqui é uma leitura muito minha, tá? Mas tem uma coisa que eu acho que foi muito, me tocou muito, assim, o discurso da Chloe Zhao, que não é um filmão comercial, não é um acontecimento como o Pecadores, que ganhou o melhor filme como é que é? Conquista comercial, esse prêmio é um prêmio engraçado até. Ele tinha chance para drama, mas deu um drama calmo, quieto, profundo como Hamlet, e, né, em melhor drama, e a Chloe Zhao disse que o Paul Mescal, né, que é o ator, junto com a Jessie Buckley, que ganhou a melhor atriz e vai levar esse Oscar, esse é um filme que fala da nossa vulnerabilidade, da nossa capacidade de perdão, de se conectar.
E eu acho que os filmes, assim como a Adolescência também fala disso, The Pitt, que é uma série médica, também fala disso, não é sobre medicina e intercorrências, é sobre essa conexão. E quando você olha para o cinema, uma batalha após a outra, apesar de ser aquele acontecimento que fala muito de política, sátira, né, política do momento, é um filme sobre a conexão de um pai com uma filha. Né? Nesse mundo barulhento, cheio de ruídos, a gente está precisando desse momento de olhar para o outro, perdoar o outro, ser quem a gente é nesse mundo de rede social e máscaras. Então eu achei uma tendência muito interessante nos prêmios, assim, sabe? Uma necessidade de vamos para cá, vamos olhar para a gente em filmes muito diferentes, né? E até o nosso Agente Secreto, porque a gente sabe que o filme termina nessa nota, né? Vamos olhar para a nossa memória, como disse o Wagner, nossos traumas. Se a gente pode passar trauma, vamos passar valor. Né? A juventude, como disse o Kleber, está precisando de referência. O que eu vou fazer com esse mundo de agora? Faça cinema, faça arte. A gente tem que pagar as contas, né? Não é só resistência por resistência. Precisamos que isso seja um mercado valorizado. Mas foram recados muito assim, sabe? De olhar para nós, assim, dar uma respirada. E eu acho que foram boas escolhas. Muito bom. Flávia, muito obrigado pelo teu tempo, pelas aulas aqui que você deu para a gente, aprendemos um bocado. Está convidadíssima para voltar sempre que você puder, para a gente foi um grande prazer. E eu não vou te desejar bom descanso, porque eu sei que você não vai descansar tão cedo, então bom trabalho. Mais uma hora a gente descansa, eu já estou programando para depois do Oscar, entendeu? Na Páscoa eu descanso. É isso aí, valeu, obrigado, Mas é um bom motivo, é tudo que a gente quer. A gente quer, como disse o Wagner, que as nossas figuras de cultura nos representem. Não é só a Copa do Mundo, amamos a Copa do Mundo, mas não é só a Copa que representa o Brasil.